Amigos, estamos diante de mais um sangrento conflito que acontece entre palestinos e judeus, situação existente desde a fundação do Estado de Israel em 1948, após uma partilha de territórios entre judeus e palestinos realizado pela ONU. Hoje, palestinos e judeus se odeiam. Crimes contra a humanidade vêm permeando esse conflito que parece infelizmente não ter fim. O interessante é que há uma tese defendida por muitos historiadores no sentido de que judeus e palestinos são povos da mesma origem, ou seja, são povos irmãos. Então temos irmãos se matando sem nenhuma sombra de amor ao próximo. Nesse vídeo vamos analisar essa tese. Então pessoal, vamos lá. Há milhares de anos atrás, um povo conhecido como semita vivia na região da Palestina. Estudos genéticos sugerem que judeus e palestinos descendem dessa tribo. Ou seja, era o mesmo povo há cerca de 6.000 anos atrás. Os palestinos descendem diretamente dos árabes. Já os judeus são descendentes dos antigos israelitas que viviam na Palestina na Idade do Bronze, muito antes, portanto, da ocupação pelos palestinos. Os árabes palestinos também têm ancestrais judeus e cristãos. Em que pese essas descendências diretas, se retornarmos mais no tempo, chegaremos a uma descendência vinda dos semitas. Os israelitas foram conquistados pelos assírios no século 8 a.C. e em seguida pelos babilônios, persas, macedônios, romanos e otomanos. Essas conquistas fizeram com que muitos judeus saíssem da Palestina, permanecendo, entretanto, outros na região. Já os palestinos se estabeleceram na Palestina no século VII após a conquista muçulmana. E essa situação se consolidou por séculos. Judeus e palestinos vivendo na Palestina juntos. No século XIX, um movimento sionista surgiu na Europa com o objetivo de criar um Estado judeu na Palestina. Esse movimento parecia se esquecer que existiam palestinos lá morando. Tal movimento foi apoiado por diversos judeus que haviam sido vítimas de perseguição na Europa. Em 1947, após a Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, como uma forma de compensação, aprovou um plano de partilha da Palestina entre dois estados, um judeu e outro árabe. Só que os árabes não foram ouvidos. Em 1948 é criado o Estado judeu, que recebeu o nome de Israel. Os palestinos se negaram a aceitar a divisão e o conflito, que duraria décadas e parece sem perspectiva de acabar, iniciou. A criação de Israel foi um evento traumático para os palestinos, que viram a terra por eles ocupada há séculos ser dividida. O futuro seria mais sombrio ainda, com o avanço de Israel em terras palestinas e a perda de qualquer soberania dos palestinos sobre a terra a eles designadas pela ONU. O conflito, iniciado nos anos 40, continua até hoje e é um dos mais complexos e duradouros do mundo. Os territórios palestinos são verdadeiras prisões e os judeus vivem sob enorme risco de sofrer atentados terroristas, tanto em Israel quanto no resto do mundo. O ódio entre palestinos e israelenses só aumentou durante os anos, mas é um ódio fraterno. Pois, como já dissemos acima, ambos os grupos são descendentes de povos semitas que viviam na região da Palestina há milhares de anos, tendo ambos os grupos uma forte conexão com a Terra Santa. Essa origem comum não implica, entretanto, cultura única. A cultura palestina é árabe e os judeus são um povo com a religião e culturas únicas. Deve-se ressaltar, entretanto, que essa origem comum não é pacífica entre historiadores. A bem da verdade, a verificação da origem genética e étnica desses grupos não é simples, pois ambos sofreram miscigenações devido a migrações, conquistas e interações com outras culturas ao longo dos milênios. A diáspora judaica levou à formação de comunidades em diferentes partes do mundo com mistura de diferentes grupos étnicos. De qualquer maneira, estudos mostram
que há evidentes características genéticas comuns entre judeus e palestinos, o que favorece a ideia de origem comum. Pois é isso, amigos. Creio que nós trouxemos uma informação que talvez vocês não soubessem, o que demonstra o quanto é complexa a história. Muitas bobagens são faladas e escritas sobre o conflito entre Israel e a Palestina, pois a maioria das pessoas desconhece nuances como as que trouxemos nesse vídeo. É isso aí, pessoal. Valeu!